na farmácia, compro um dipirona, um ibuprofeno e só tomo sem indicação médica. Geralmente é bem simples. Sim, com certeza, até porque eu me sinto melhor em automedicação, porque às vezes, dependendo da dor de cabeça, de uma pressão, se eu tiver alta ou baixa, eu já tenho uma noção mais ou menos do que eu preciso, aí eu entro na farmácia e preciso comprar aquele produto e compro e dá tudo certo. Tenho um irmão que, por ele auto se medicar sozinho, né, que ele estava enfermo do estômago, ele teve câncer no estômago, e o remédio que ele tomava era água com gás junto com minesulida para dor, e acabou que ele chegou a falecer há 2 anos atrás por auto se medicar sozinho, sem querer ir no médico, e quando foi tarde demais. De acordo com a pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, mais de 70% da população brasileira possui o hábito de fazer automedicação. Essa medida preocupa com o aumento de casos de dengue, isso porque o uso de remédios no dia a dia, sem prescrição médica, podem piorar o quadro da doença. O farmacêutico e biomédico Jonathan Alexandre pontuou os principais medicamentos que devem ser evitados em um caso suspeito de dengue. São os relaxantes musculares, a gente deve ter um certo critério, né, porque eles podem agravar o quadro e também mascarar alguns sintomas. Os sintomas da dengue são vários, são diversos, um deles são dores musculares, febre, processo inflamatório, e muita gente não sabe que está com um sintoma, não tem certeza desses sintomas, não sabe que está com a doença e tomam alguns medicamentos como esse que vão mascarar, né, e podem mimetizar aquela doença, fazendo com que a gente tenha sérios riscos. A pessoa está com essa suspeita, mas não sabe, está apresentando essas dores, faz o uso desse medicamento, quais os riscos para a saúde dela? Ele pode apresentar desde questões de destruição de algumas células, né, destruição de hemácias, que vão ser importantíssimas no processo. Eles podem alterar o índice de extravasamento, né, de líquidos que vão sair dos principais vasos, dos principais músculos, tecidos do corpo, e podem agravar esse processo, essa sintomatologia de um possível quadro de dengue. Jonathan também falou sobre os sintomas mais comuns da doença. O paciente geralmente ele pode ter muita dor de cabeça, dor nas articulações, né, fadiga, cansaço, moleza, como a gente costuma dizer. Então pode diminuir também o apetite e ter também algumas manchas vermelhas pelo corpo. Isso vai de acordo com a idade, com o sexo, com o nível da doença, né, instaurado, o processo também de nutrição de cada paciente, fazendo com que cada um deles possa reagir de uma maneira um pouco diferente. Mas, no geral, são mais esses são os principais sintomas. O farmacêutico faz um alerta sobre o risco da automedicação, principalmente a longo prazo. Todo medicamento ele pode sim vir a prejudicar, em especial a longo prazo, né, a questão das funções renais e a função hepática. Ele pode vir ter um agravamento, ter uma hepatotoxicidade, né, ter uma nefrotoxicidade, de acordo com a quantidade do medicamento e de acordo com o tempo que ele vai utilizar. Então é extremamente importante que ninguém utilize uma medicação, seja ela qualquer, né, até um analgésico, uma dipirona ou um paracetamol, quer que seja, né, sem ter uma orientação médica, sem ter sido orientado por um profissional de saúde habilitado. Isso vai garantir que ocorra uma melhora, um diagnóstico mais eficaz e que a pessoa consiga sair daquele quadro de patologia, de doença mais rápido, sem nenhum tipo de sérios problemas, digamos assim. Então a automedicação ela é algo que é bem comum e a gente precisa evitar bastante devido aos sérios problemas que ela pode acarretar tanto a curto prazo como a longo prazo. A gente recomenda a hidratação. Ela é uma doença que fisiopatologicamente faz com que o paciente ele tenha uma perca de líquido exacerbada. Então esse líquido que geralmente vai estar presente no sangue, ele vai se esvair para os tecidos e aí causa processo de desidratação. Então o ideal é manter a hidratação. A gente recomenda uma ingesta de média de 60 ml de água por quilo de peso do paciente e que esse líquido ele seja um líquido de qualidade. Água, sucos, né? A própria água de coco, líquidos que vão estar envolvidos aí nesse processo de recuperação. Procurar um profissional, um médico, para ter esse diagnóstico, um hospital, uma clínica, para que você tenha esse acompanhamento e que depois que ocorra essa prescrição, procure o farmacêutico para entrar em contato e ele passar as principais condutas de como é que deve ser utilizado aquele medicamento durante aquele processo.
Em 2024, a Paraíba já registrou 1.111 casos prováveis de arbovirose, sendo 987 casos de dengue. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira que existe um caso de óbito por dengue sendo investigado no município do Conde. Caso seja confirmado, o óbito será o segundo pela doença em 2024 no estado. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Campina Grande, pelo menos 22 bairros da cidade estão sob alerta de alto risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que provoca arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Os 10 bairros com maiores índices de infestação são Cruzeiro, Jardim 40, Acácio Figueiredo, Bairro das Cidades, Velame, Jardim Paulistano, Liberdade, São José e Malvinas. A Secretaria alerta e recomenda à população para evitar água parada em recipientes como pneus, garrafas e vasos de planta.